Em 4 de julho de 1989, o clima na base aérea de Soesterberg, na Holanda, era de grande celebração, com centenas de pilotos e soldados americanos fazendo um grande piquenique com as suas famílias, no gramado logo ao lado da pista de pouso. O motivo das comemorações era o feriado de 4 de julho, que era o dia da independência dos Estados Unidos, mas também pelo fato que a União Soviética, o arqui-inimigo do Ocidente, estava lentamente começando a desmoronar. No entanto, a atmosfera de celebração foi abruptamente interrompida pelo som de 2 caças F-15 Eagle totalmente armados, decolando com a pós-combustão ativada na pista de pouso logo ao lado. O público em terra não sabia ainda, mas aqueles 2 caças tinham sido ativados para interceptar uma aeronave soviética que tinha invadido o espaço aéreo da OTAN. Alguns minutos depois, os 2 pilotos de caça fariam contato visual com a aeronave invasora, mas aquilo que eles viriam os deixariam totalmente surpreendidos. O invasor era um caça MiG-23 que pura e simplesmente não tinha um piloto. O caça estava literalmente voando sozinho, sem o seu canopy, sem o seu assento ejetor e, mais importante de tudo, sem o seu piloto. Pode até não parecer verdade, mas isso realmente aconteceu. E essa é a história que será explorada no vídeo de hoje. A de como um avião de caça zumbi voou por mais de 900 km sem um piloto e invadiu o espaço aéreo da OTAN. O dia era 4 de julho. Um feriado nacional para os americanos, mas para os pilotos soviéticos da base aérea de Badice, na Polônia, era apenas mais um dia normal como qualquer outro. E um desses pilotos era Nikolai Skuridin, na época um coronel da Força Aérea Soviética. O mesmo tinha acabado de decolar com seu caça MiG-23 Flogger para uma missão de treinamento de rotina no Mar Báltico. No entanto, apenas alguns minutos após a decolagem, o pós-combustor do motor do seu caça simplesmente se apagou. Nikolai Skuridin sabia muito bem o que isso significava. Significava que o motor do seu caça era velho demais, e já deu o que tinha que dar. Com o passar do tempo, o motor começou a perder cada vez mais potência, e Skuridin sabia muito bem que sem o motor, o MiG-23 era basicamente um tijolo voador. Por causa disso, ele chegou à conclusão de que o seu caça acabaria inevitavelmente caindo. E após receber permissão do controle de terra, ele finalmente decidiria se ejetar e abandonar o seu MiG. Em seu paraquedas, Skuridin presumiu que o seu caça começaria a cair imediatamente. No entanto, o que ele viu foi justamente o contrário. Pois logo depois de ter se ejetado, o MiG levantou o nariz, e ao invés de cair, ele começou a ganhar altitude. Os operadores de radar em solo perceberam isso imediatamente, e perceberam também que o caça sem piloto estava ganhando altitude sozinho, e rumando diretamente para a fronteira da Alemanha Ocidental, no quintal da OTAN. Na mesma hora, os operadores começaram a pensar no que fazer em relação a isso. Porém, devido à tradicional burocracia soviética, toda essa informação teria que viajar até o topo da cadeia de comando e depois de volta até a base, algo que, é claro, demora bastante tempo. Por causa de toda essa burocracia, os soviéticos nem sequer se deram ao trabalho de avisar à OTAN que um caça desgovernado estava prestes a invadir o seu espaço aéreo. Mas a OTAN não estava totalmente cega, e não levaria muito tempo até que eles descobrissem que um, entre aspas, avião zumbi estava voando em direção ao seu território. Durante aquele mesmo dia, no espaço aéreo da Alemanha Ocidental,
se encontrava um avião de controle e alerta antecipado E-3 Century, codinome Magic. E foi justamente o Magic o primeiro a detectar uma aeronave que estava prestes a entrar no espaço aéreo do Ocidente. Alguns minutos depois, a aeronave não identificada atravessaria a fronteira entre o Pacto de Varsóvia e a OTAN, levando o E-3 Century a imediatamente alertar o Comando da Defesa Aérea da Europa Ocidental. Logo depois, o comando escolheria ativar 2 caças F-15 Eagle do 32º Esquadrão de Caças Táticos da Força Aérea dos Estados Unidos, mais conhecidos como os Wolfhounds, e localizados na base aérea de Soesterberg, na Holanda. Apesar do 4 de julho ser um feriado nacional nos Estados Unidos, todas as bases aéreas americanas na Europa Ocidental sempre tinham pelo menos alguns pilotos em prontidão constante, e na base de Soesterberg não era diferente. Naquele dia, os 2 pilotos de plantão na base eram o capitão J.D. Martin e o seu ala, Bill Murphy. E logo após receberem o alarme, ambos os 2 imediatamente correram para os seus caças F-15 e começaram os procedimentos para a decolagem. E finalmente, ambos os 2 caças decolaram a toda velocidade para interceptar a suposta aeronave invasora. Alguns minutos de voo depois, os 2 caças F-15 finalmente começaram a se aproximar do invasor. Inicialmente, os pilotos identificaram a aeronave como sendo um MiG-23 soviético, identificação Flogger. E como o mesmo estava sozinho, os pilotos de F-15 presumiram que o piloto do MiG pretendia desertar para o Ocidente. Após comunicarem isso para o controle de terra, os pilotos receberam uma ordem para forçar o MiG a pousar na base aérea de Larbruch, na Alemanha Ocidental. Mas antes disso, J.D. Martin decidiu se aproximar mais do MiG para ter uma identificação visual melhor, mas o que ele viu o deixaria totalmente surpreso. Pilot. No pilot, the canopy is missing. The plane is flying autonomous, no pilot, no canopy. On the airplane. O MiG-23 invasor estava sem o canopy, sem o assento ejetor e, mais importante de tudo, sem o seu piloto. Além disso, os 2 pilotos perceberam que o MiG estava soltando fumaça e lentamente perdendo altitude. Era mais do que evidente que uma hora ou outra ele acabaria caindo. 29 underneath the cockpit. Putting out a little bit of smoke now. Again. It is slightly nose low, descending gradually. Appears to have stabilized, still hitting approximately 23 to 240. It's doing minor banks to the left and right in a gradual descent. Após as informações serem repassadas para o comando no solo, J.D. Martin recebeu uma ordem para atacar e derrubar o MiG, mas só se os pilotos tivessem certeza que os destroços não cairiam em áreas povoadas. Depois de muita deliberação, J.D. Martin e Bill Murphy chegaram à conclusão que derrubar o MiG seria perigoso demais. E como a trajetória do caça dava a impressão de que o mesmo iria cair em uma área rural despovoada da Bélgica, os 2 pilotos decidiram deixar o MiG cair sozinho ao invés de derrubá-lo. Alguns minutos depois, e após mais de 900 km voando sem o piloto, o MiG-23 zumbi finalmente acabou caindo em um campo numa área rural da cidade belga de Bellegem. E após sobrevoarem a região por alguns minutos, os 2 caças F-15 informaram que o MiG tinha caído em um campo. Logo depois, os mesmos retornaram à sua base devido à falta de combustível. Mas o que os 2 pilotos não tinham percebido era que na borda desse campo se encontrava uma casa, onde morava um estudante de ciência da computação de 18 anos de idade chamado Wim Delahaye, que infelizmente acabou falecendo após destroços do avião colidirem com a sua casa, tornando Wim na única vítima de todo o evento.
Como vocês podem imaginar, os países da OTAN e especialmente a Bélgica não ficaram nada felizes em relação ao acidente, já que um avião de caça soviético desgovernado tinha invadido seu espaço aéreo e caído em seu território, com os soviéticos nem sequer se dando ao trabalho de avisá-los sobre o avião zumbi. Por causa disso, no mesmo dia do acidente, a OTAN exigiu uma explicação da União Soviética, mas a mesma só viria mais de 12 horas depois, no dia seguinte. De acordo com os soviéticos, o motivo do seu caça MiG-23 ter voado sozinho por mais de 900 km e invadido o espaço aéreo da OTAN foi devido a um erro no piloto automático da aeronave, que acabou se reativando sozinho logo depois de Skuridin ter se ejetado do seu MiG. No dia seguinte, o líder soviético Mikhail Gorbachev, que estava em uma visita de estado na França, deu os seus pêsames para a Bélgica e para a família de Wendell, que tinha falecido no acidente. E em novembro daquele mesmo ano, a União Soviética concordaria em pagar a quantia de $685 mil para a Bélgica como compensação pelo acidente, com a maior parte do dinheiro indo para a família de Wendell. O fato que um avião de caça sem piloto conseguiu voar por mais de 900 km por si só já é uma coisa bastante intrigante. E o fato dele ser soviético e de ter caído na OTAN é verdadeiramente surpreendente, provando que até mesmo as forças armadas mais bem equipadas do mundo podem fazer uma atrapalhada de vez em quando. E é por isso que esse, entre aspas, MiG zumbi ganhou seu lugar nos livros de história. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aqui o seu like, se inscrever e de ativar o sino das notificações. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.